Com o início do governo Collor, nós tivemos, o confisco da poupança, um dos maiores índices de suicídio da história do Brasil, que efetivamente não controlou a inflação. Tivemos diversos planos econômicos, Cruzado II, Bresser, que efetivamente não conseguiram controlar a hiperinflação. Collor, ele começa o programa de privatizações. Foi vendido a ideia para a população de que o Estado era muito inchado, lembra do nacionalismo econômico do tempo de Vargas? Na verdade, você tinha que ter um contraponto em que as empresas privadas teriam mais capacidade para investir e teriam mais capacidade para fazer a economia funcionar. E o Estado poderia se concentrar nas atividades que são de interesse principal dele, que seriam educação e saúde. Inclusive, foi prometido que boa parte desse dinheiro das privatizações iria para a educação e para a saúde. Iriam melhorar esses dois. Devido a fortes pressões empresariais, problemas com o tesoureiro de campanha PC Farias, o próprio irmão Pedro Collor, que denunciou, acabou, de alguma forma, o governo Collor acabando com a sua credibilidade. E começou um processo de impeachment no Congresso, devido a essas denúncias de corrupção contra o próprio Fernando Collor. Ele acabou renunciando para evitar esse impeachment e Itamar Franco assumiu o governo do Brasil. Itamar Franco continua com o programa de privatizações, não tão agressivo quanto o Collor, mas continuou. E a partir daí ele tinha que ter uma ferramenta para controlar essa hiperinflação que desde o tempo do final da ditadura militar assolava o Brasil. Na verdade, o que tem que ficar claro para os meus alunos é que toda a América Latina sofria muito com essa hiperinflação. E por um passe de mágica, dentro da lógica capitalista de economias interligadas, essa hiperinflação ela acabou em todos os países, inclusive no Brasil, com a adoção do Plano Real. Fernando Henrique Cardoso, que seria o sucessor de Itamar Franco, era o ministro da Fazenda de então. Ele faz o anúncio do Plano Real, capitaliza positivamente para a sua imagem o plano, que na verdade deu estabilidade à economia. Nós deixamos de ter o cruzado e passamos a ter o real. Você não tinha mais reajustes abusivos, reajustes loucos de preços. Você não tinha mais necessidade de aumentar o salário da pessoa todo mês para acompanhar essas tarifas terríveis. E tem um legado importante na questão da estabilização da economia e fez com que ele se tornasse presidente por 2 mandatos seguidos. FHC retoma o programa de privatizações, mais agressivo até que o do Fernando Collor, e várias empresas estaduais, todo o sistema bancário, que era os bancos estaduais, foi totalmente privatizado. A Companhia Vale do Rio Doce, uma das maiores mineradoras do mundo, com preços baixíssimos, também foi privatizada. Ele só não conseguiu privatizar a joia da coroa, que era a Petrobras. Lembra 54 suicídio do Vargas? Lembra as pressões? Então a Petrobras estava no olho do furacão, mas não foi privatizada. O sistema elétrico também teve ameaça de privatização da distribuição da energia, Furnas, Chesf, a própria Eletrobras, mas isso também não se materializou. Mas as companhias distribuidoras de energia em vários estados, a essa época, foram privatizadas. Todas foram privatizadas com o ditado da eficiência econômica, da privatização. O que ficou mostrado também é que, infelizmente, essas privatizações não levavam em conta o bem-estar do consumidor e as tarifas ficaram muito altas. Na verdade, boa parte da população no ano de 2020 está vendo o legado, em que você não tem uma internet para todos, no Brasil todo. Lembrando que a Telebrás e as empresas do sistema Telebrás nos estados foram todas privatizadas. A própria Embratel, empresa brasileira de telecomunicações, foi privatizada. Então você não tem efetivamente nenhum braço do Estado na área de telecomunicações. Na área de telefonia celular nós temos diversas empresas, mas só que efetivamente a cobertura de sinal e mesmo as tarifas, elas não são acessíveis para toda a população. Estamos vendo isso na pandemia da Covid-19, em que boa parte dos alunos não conseguem nem acessar os conteúdos para poder fazer as aulas pela internet devido às altas tarifas.
Em 2002, Luiz Inácio Lula da Silva, finalmente, depois de várias tentativas, consegue ser presidente por 2 mandatos seguidos. Um legado importante do período FHC foi o programa de renda mínima, que muitos alegam que foi o Lula que começou com Bolsa Família, só que na verdade começou com Fernando Henrique Cardoso e que várias pessoas acabaram saindo da pobreza extrema. E com o Bolsa Família esse programa acabou se multiplicando e muitas pessoas efetivamente saíram da pobreza. Lula se aproveitou também de um ambiente muito favorável às commodities. O que são as commodities? São produtos que normalmente você coleta na sua forma bruta e revende para o exterior. Então, soja, minério de ferro tiveram uma altíssima valorização nos primeiros anos do governo Lula. Ele aproveitou boa parte desse recurso e fez uma política de coalizão entre os interesses da classe trabalhadora, que conseguiu muitos benefícios, muitos benesses sociais, e o empresariado também ganhou muito dinheiro. Inclusive dizem que os bancos ganharam muito dinheiro na era Lula. Como todos nós sabemos, os governantes muitas vezes eles capitalizam esse benefício, principalmente econômico, para sua imagem. Lula não foi presidente 2 vezes seguidas, conseguiu fazer sua sucessora, Dilma Rousseff. Só que Dilma Rousseff, ao entrar no governo brasileiro, ela não tinha mais a benesse das commodities com preços muito altos. Então a economia ela começou a afundar. Lembrando que a indústria brasileira, efetivamente, ela não acompanhou a diversificação e o crescimento das atividades. Na verdade, boa parte da organização industrial mundial está na mão dos chineses. E nós vimos isso na pandemia da Covid-19, que boa parte dos equipamentos só eram fabricados pela China. Lembrando que europeus e americanos também ficaram na mão dos chineses, devido ao fato de praticamente a China ter se tornado a fábrica do mundo. Você tem a crise econômica, os bancos já não ganhavam mais tanto dinheiro e nós tivemos o impeachment de Dilma Rousseff em 2016, que todos alegam ser um golpe que na verdade não precisou da utilização de tanques ou de militares ou de ocupação do Congresso, fechamento do Congresso. Na verdade, você teve um golpe de uma maneira mais sofisticada, o que o pessoal chama de lawfare. O que é o lawfare? É quando você começa a perseguir opositores utilizando a estrutura de justiça. Isso aconteceu com vários dos petistas, começando no Mensalão e logo depois de algum tempo com o impeachment de Dilma Rousseff. Luiz Inácio Lula da Silva, aquele que ganhou as 2 eleições anteriores, postulou a sua candidatura em 2018 e adivinha, foi preso. Na verdade, o interesse principal era que ele saísse da disputa política. E a direita brasileira tinha muito interesse de que o PSDB voltasse ao poder. Só que devido aos 8 anos da era FHC, onde efetivamente a economia começou bem com a estabilidade econômica e depois não conseguiu efetivamente se tornar um país melhor, né? As privatizações eram levadas a cabo com a promessa de melhoria econômica que não aconteceu. Na verdade, a candidatura do PSDB não decolou e Jair Bolsonaro ganhou a eleição em 2018. Na verdade, temos que entender o fenômeno Bolsonaro como da extrema-direita mundial, onde Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido, e Donald Trump, presidente americano, são os maiores representantes da extrema-direita. O que seria essa extrema-direita? Essa extrema-direita é um pouco diferente da direita normal que nós conhecemos. Ela efetivamente tem muitas ideias anti-ciência, muitas ideias efetivamente que querem mudar totalmente a forma de pensar de todo mundo. Bolsonaro surfou nessa onda. Lembrando que um outro fenômeno muito importante do Bolsonaro foram as redes sociais e as fake news. Na verdade, temos que entender que hoje as disputas políticas não ficam restritas somente aos debates no rádio, na televisão, os comícios, os próprios showmícios. Na verdade, a rede social ela se transforma num campo de batalha, em que você vende produtos, vende serviços e vende também seus candidatos. Então, a rede social ela foi muito bem utilizada, em muitos casos por mal. Muitas redes de fake news foram pagas com dinheiro de Caixa 2. Uma denúncia gravíssima que efetivamente não foi levada a termo pelo Tribunal Superior Eleitoral. Um outro fator muito importante é quando falamos da questão da eleição do Bolsonaro, falar de uma outra figura muito importante para a história do mundo, Edward Snowden. Edward Snowden, ele era um agente da NSA, da Agência de Segurança Nacional Americana. Ele simplesmente, em poucas palavras, disse o seguinte: todo o mundo era vigiado.
era vigiada através de e-mails, através de redes sociais, até câmeras de celulares e câmeras de notebooks. Na verdade, o que os americanos fizeram? Criaram uma grande rede que possibilitasse vantagem em qualquer tipo de negociação. E adivinha um dos alvos? O Brasil e a Petrobras. Lembra que ela não foi privatizada nos anos 90? Agora, nos anos 2000, nós tivemos a descoberta do pré-sal, que transformou o Brasil numa das potências globais na produção de petróleo. O petróleo, lembrando que é um recurso finito, é um recurso escasso e muito disputado por todas as nações. Depois falaremos sobre o Oriente Médio e os seus conflitos. E boa parte deles acontecem porque eles estão sentados em cima de poços de petróleo. Então o Snowden fala que, na verdade, Dilma Rousseff foi muito vigiada. E também temos o Wikileaks, que vazou vários documentos secretos americanos em que falavam, claramente de toda a sua influência em todo o mundo nas negociações comerciais. Um dos motivos levantados para o impeachment de Dilma Rousseff foi a questão da Petrobras. Você colocando um governo à direita, ele facilitaria os interesses das empresas estrangeiras operando dentro do Brasil. Valeu, minha gente. Um breve histórico aí do Brasil até 2020. Espero que tenha sido útil aí para vocês. Bons estudos.